Olá, tudo bem? Estamos chegando com o podcast Sentidos da Ciência da PUC Campinas. Hoje vamos falar sobre as barras de polímero reforçado e suas vantagens em relação às barras de aço convencionais, além de trazer o processo de normatização técnica no Brasil. Também vamos falar sobre o papel da academia, dos alunos, fabricantes e consumidores nesse processo, que culminou na criação de comitês na ABNT e na publicação de normas técnicas essenciais para a adoção segura e eficaz do material. E para nos explicar tudo sobre o assunto, estamos com 3 especialistas convidados. A Nádia Forte, que é professora no programa de pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana da PUC Campinas, o Marlos Gaio, CEO na Heiser, e a Isabela Duarte, que é gerente de projetos da Evolução Engenharia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite e por poder contribuir com as questões técnicas do FRP aqui. Que ótimo, é muito bom ter vocês por aqui hoje. Obrigada pelo convite, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Bom, então, para iniciar, pensando nas pessoas que ainda não conhecem muito essa área, eu gostaria de pedir para vocês explicarem o que são as barras de FRP e por que elas estão ganhando tanto destaque nas obras de infraestrutura. Então, Fernanda, o FRP são compósitos de polímeros reforçados com fibra. Esse é o termo técnico. A sigla não tem muito a ver, mas é que durante a elaboração da prática recomendada e das normas, que nós vamos falar daqui a pouco, decidiu-se manter o FRP, que vem do Fiber Reinforced Polymer, que é o termo americano internacionalmente utilizado. E como não tem muita bibliografia nacional sobre o tema, decidiu-se manter, inclusive, na norma brasileira, o FRP para facilitar a busca por novas informações também, né? Porque isso começou no Brasil há um bom tempo. Nós estamos trabalhando aqui em conjunto com a PUC há um bom tempo, é muito satisfatório isso. E o FRP é um material compósito, basicamente 75%, 80% de fibra, né? Pode ser fibra de vidro, fibra de basalto, fibra de aramida, basicamente. E basicamente 2 tipos de resina, ou resina epóxi ou resina éster vinílica. E isso passa por um processo chamado de pultrusão, né? E forma materiais muito parecidos com o vergalhão de aço que a gente conhece. Visualmente ele é muito parecido com o vergalhão de aço. Às vezes as cores mudam em virtude da resina, mas ele realmente é muito parecido, e aí acaba gerando alguma confusão na utilização, porque o pessoal acha que é a mesma coisa e são materiais muito diferentes. Por quê? Está chamando muito a atenção do que já chamou a atenção do mundo em outros países, é um material já conhecido há pelo menos 60 anos, usado em larga escala em outros países em torno de 20 anos, mas a principal característica dele é que ele não oxida e não enferruja. Então isso chama muito a atenção e acaba propiciando a aplicação em lugares muito específicos, né? E ajudando muito na construção civil e na infraestrutura, né? Hoje em dia, até mais ainda na infraestrutura do que na construção civil, mas o caminho está abrindo, porque além de ele não oxidar, o que proporciona uma vida útil muito maior, a gente brinca que tem umas análises de pegada de carbono hoje em dia e tal, que a gente não vai ver o resultado disso. Isso é para as outras gerações, porque é um material que vai durar 200 ou 300 anos. A ideia é que o concreto desapareça na estrutura e o vergalhão de fibra de vidro, que o pessoal comumente chama de vergalhão de fibra, ainda esteja lá na obra. Então, por isso que ele chama muito a atenção. A expectativa de vida útil, considerando a não oxidação, é muito grande. E a gente já tem alguns ensaios acelerados, feitos, de degradação e tal, mas ainda não se tem clareza do tempo, porque com uma certa manutenção do concreto e da estrutura como um todo, a ideia é que isso dure, assim, estima-se em torno de 300 anos, 250 a 300 anos, sem manutenção do material de FRP. Fernanda, só para complementar, é um material que tem uma baixíssima relação peso-resistência, um material muito leve, uma resistência alta comparado a vergalhões de aço, e não são condutores eletromagnéticos. Então, em qualquer construção que eu não possa, né, ter esse isolamento, o FRP é uma boa aplicação.
E em que tipos de obras o uso de FRP é mais indicado, especialmente pensando em ambientes agressivos? Exatamente esse é o ponto, né? São duas aplicações que nós percebemos. Na verdade, teve uma demanda um pouco diferenciada no Brasil para casas, habitações populares e tal, para pequenas bitolas, mas não é a grande aplicação desse material. A grande aplicação são locais que a gente da Reiser já aplicou, que alguns piers, rampas de marinas, lugares de ambiente de alta classe de agressividade e, como a Nádia falou, lugares onde não pode ter interferência eletromagnética, porque não interfere nas ondas eletromagnéticas, não conduz eletricidade e não interfere nas ondas de rádio. Então, a gente tem algumas aplicações em praças de pedágio, por exemplo, que o equipamento da praça de pedágio tem que fazer a leitura da tag do carro. E isso, muitas vezes, eles tinham muita dificuldade de comunicação. Então, a gente, com o vergalhão, com a barra de transferência, que é outro material de fibra também, no pavimento a gente percebe uma grande vantagem. Alguns pisos de aeroportos já estão usando aí fora também. Aí na construção civil, algumas estruturas de fundação, a gente tem muita coisa projetada já ainda que vai ter muita novidade de obra, não só de ambiente de alta classe de agressividade, mas esse é o principal, porque tem uma alteração de projeto, né? Acho que a grande mensagem é assim, é parecido, a resistência, a tração é muito maior, como a Nádia falou, a relação peso-resistência, mas tem muitas características técnicas que têm que ser vistas, que não é tira uma barra de aço de 10 milímetros, coloca uma barra de FRP de 10 milímetros. O projeto tem que ser recalculado inteiro, né? Para isso foram trabalhados vários anos aí para chegar nesse ponto, para poder fazer essas aplicações. Mas, basicamente, ambientes de alta classe de agressividade que perto da zona costeira é altíssima classe de agressividade, zonas muito úmidas, mas isso até 1 quilômetro para dentro, pelo menos, ainda é alta classe de agressividade. A gente tem muitos quilômetros para dentro da costa que são alta classe de agressividade e outros lugares que não são zona costeira que também são. Indústrias químicas, tem muitas aplicações que vão facilitar, reduzir o custo inicial da obra muitas vezes, por não precisar de aditivos, e reduzir muito o custo de manutenção, porque não vai precisar manutenção por longos períodos. Então, a gente já tem aplicações em piers, já tem aplicações em recuperação de armazéns de alta classe de agressividade e aplicação nessas áreas onde não pode ter interferência eletromagnética. Muito interessante. E a gente sabe que a normatização técnica ela é essencial para garantir a segurança e a padronização. Quando teve início a elaboração de normas para o uso da FRP aqui no Brasil? Fernanda, foi um processo longo. Em 2015, foi aberto um comitê técnico, sempre coordenado pelo professor Marco Carnio. Então, era um comitê para materiais não convencionais. Em 2019, nós começamos a trabalhar com barras de FRP. Em 2019, a gente ainda uma vez por mês até São Paulo, né, Marlos? Isso. Reuniões presenciais, entrou a pandemia, essas reuniões passaram a ser online. Em 2021, Isabela, foi a publicação da prática? Isso, no final de 2021. Então, trabalhamos aí quase 2 anos e publicamos uma primeira versão, que é uma prática recomendada. Como a gente não tinha normas brasileiras, pelo menos era um start, né? Um início para a utilização com rigor. Em 2022 foram abertas 2 comissões, uma de estudo CE 193, onde eu coordenei e a Isabela secretariou. E para requisitos de qualificação, ensaios, limites máximos e mínimos, e um outro comitê coordenado pelo professor Daniel, da PUC do Rio, estudando projeto. O professor Daniel, ele coordenava o comitê 002, que tratava de projeto de estruturas de concreto armado com as barras de FRP. Enquanto que a gente trabalhou no comitê referente a requisitos e a caracterização dessas barras de FRP. Isso começou em 2022, nós começamos a trabalhar com a elaboração desse texto. As reuniões sempre aconteciam uma vez por mês, eram ótimas reuniões, bastante discussão. Nas reuniões nós tínhamos acadêmicos, nós tínhamos fabricantes de fibra, de polímero, nós tínhamos também
poucos, mas alguns consumidores. E de 2022 a 2024, no comitê que eu coordenava e a Isa secretariava, foram escritos 12 textos. Em 2024, eles foram enviados para consulta pública e em 2025 publicados. É um processo realmente bastante extenso, né? E de muita dedicação. Então, eu queria saber um pouquinho mais. Qual foi o papel da universidade e dos alunos de pós-graduação nesse período inicial da elaboração do texto base? Fernanda, eu acho que foi muito importante. Eu já pesquisava barras de FRP, porque eu sou vinculada a um programa de pós-graduação de infraestrutura urbana, e uma das ênfases é que a gente trabalhe com estruturas mais duráveis. Então, a barra, de fato, era um foco de pesquisa. Quando eu comecei a participar dessas reuniões para a prática, conheci o Marlos, a gente percebeu essa necessidade de que, sim, é um produto excelente, mas que não estava muito bem organizado dentro do Brasil. E quando eu digo organização, estou pensando em fabricação, em qualificação. É um bom termo esse que eu usei, Marlos? Sim, sem dúvida. Só que para pesquisa, a gente precisa de incentivo. E o Marlos e a Heiser, eles super apoiaram. Tivemos um convênio assinado entre PUC e empresa. Eles patrocinaram os ensaios, bolsas para as meninas. Na época, a Isabela era estudante de mestrado. E todo esse ganho que a gente teve de conhecimento, de elaboração de experimentos, ajudou demais nessa conversa, né? Nessa discussão importante que é a normatização. E eu, como aluna, junto com as outras meninas que também receberam a bolsa de estudos, nós realizamos ensaios de caracterização dessas barras de FRP aqui no laboratório da PUC. Também ensaiamos vigas armadas com esse material para analisar o comportamento do elemento estrutural, tanto ancoragem dessa armadura diferenciada, quanto o comportamento do elemento a flexão e cisalhamento. E todos esses resultados que nós obtivemos, nós compartilhamos com os comitês de estudo e isso serviu como base de dados para embasar o texto de norma que foi desenvolvido. Olha, Eu vejo como extremamente importante, né? Eu não sei se elas conseguiram expressar a importância que a Heiser vê, né? Que é o que a gente como empreendedor vê nesse trabalho, porque realmente teve uma série de ensaios que foram feitos. A maioria absoluta desses ensaios foi utilizada para servir de parâmetro para a definição dos números que estão lá na norma, de todos os critérios que estão colocados lá. E teve muita coisa de adaptação, porque nós buscamos esse material fora do Brasil, estudamos isso lá fora, visitamos muito laboratório lá fora e a gente teve que fazer muita adaptação aos laboratórios brasileiros. E aqui foi de uma criatividade e criatividade funcional, né? Não eram ajustes sem critério, né? Foi com muito critério e foram parâmetros que foram para a norma, inclusive para outros laboratórios. Então, a grande maioria dos números que estão lá saíram daqui. Olha, é realmente um trabalho de muita relevância, Isso. competência, né? E contribuição social, com certeza, né? Nós seguimos os ensaios de acordo com normas internacionais, mas, como o Marlos falou, adaptando a realidade, ao contexto que a gente estava aqui no laboratório, e foi bastante importante para o desenvolvimento de todo esse processo. Que legal, que bom. E quanto tempo levou esse processo, desde a redação inicial até a publicação das normas? Houve grandes desafios? Ah, sim, né, Marlos? Grandes desafios. O primeiro desafio era vir uma vez por mês, às vezes duas, né? Porque a Heiser é de Curitiba, eu sou de lá. Então nós vínhamos, começamos algumas reuniões para prática recomendada, trazer material aqui, né? Entregar material, acompanhar alguns ensaios, mas talvez
o maior desafio, os maiores foram no laboratório, me parece, tá? A impressão de quem não participou de todos os ensaios, mas o trabalho de montagem desses ensaios não é uma coisa simples, né? Tem que ter muito critério. E aí, no meio da norma, da prática ainda, né? Veio a pandemia, né? E aí, lógico, não foi bom para ninguém, nós somos sobreviventes de uma pandemia, né? Vamos lá, né? Foi muito trabalhoso, eu lembro que muitas vezes eu vinha de carro, não tinha ninguém na estrada, então era um pouco assustador, assim, né? Aquele cenário meio de guerra, que não tem ninguém na estrada e tal. Mas o pós-pandemia ajudou bastante, porque aí começaram os podcasts, começaram as reuniões online. Nas reuniões presenciais, nós vínhamos lá no começo 4, 5, meia dúzia, né? Então, o pessoal não conseguia agregar muito, porque tem gente para contribuir do Brasil inteiro, literalmente de norte a sul. E aí, com a pandemia, todo mundo entrou no ritmo de reunião online. Então, nós tínhamos 50, 60 participantes. Quando tinha pouco, tinha 25. Né? Então, isso ajudou muito, contribuiu demais. Mas o desafio foi entrar nesse ritmo. Né? Depois de entrar nesse ritmo, aí funcionou muito bem. E aí vieram todas as adaptações e todo o desenvolvimento. O meu termo é que a gente tinha que tropicalizar a tecnologia, né? Porque uma coisa é usar na Rússia, onde isso foi criado, uma coisa é usar lá nos Estados Unidos, que a primeira aplicação foi muito tabuleiro de ponte, rodovias que eles jogam muito sal, que era muito agressivo, que isso basicamente não existe no Brasil. Mas o material era muito bom, né? A gente viu isso, e aí foi feito investimento. Nós tivemos aqui em reunião com o reitor, que também foi muito solícito, né, em aceitar o movimento. E uma coisa que a gente da Reiser importou também foi essa integração universidade, indústria é super importante. E a gente vê muito pouco no Brasil, ainda é muito pouco. E é o único jeito de desenvolver material. Não existe outro caminho para trazer novas tecnologias que não seja através das universidades. Lógico, a gente depende dos agentes governamentais, das associações normativas e tudo mais, que definem os parâmetros, mas a universidade tem que estar muito integrada. No período de pandemia, eu fiz acho umas 40 palestras online para o Brasil todo, que se não fosse online, não teria acontecido nesse volume. Com certeza. E por que é tão importante a gente ter esses parâmetros normativos claros, então, para que a gente possa comercializar essas barras no mercado? Então, o primeiro termo que vem à mente é commodity, né? O FRP não é uma commodity. O aço também não é uma commodity, né? O aço e o concreto são uma bênção na vida dos seres humanos, a humanidade é o que é por causa disso. Mas o aço já tem parâmetros muito claros. Todo mundo já sabe como o aço funciona, sabe as características necessárias, sabe quem são os fornecedores confiáveis, né? E no Brasil nós estamos desenvolvendo isso, né? Em alguns países do mundo já se tem clareza quem são fornecedores confiáveis para aqueles mercados, para aqueles países. Mas no Brasil ainda não se tem essa clareza, né? Nós temos que desenvolver a reputação dos fornecedores para entender, até para os próprios fornecedores saberem o que estão entregando, né? Porque às vezes, numa análise muito rasa, o pessoal começa, quero empreender, quero fazer um material desse e tal, e dá uma olhada muito superficial e acha, poxa vida, eu consigo fazer mais barato, consigo fazer mais simples. É possível fazer mais barato, mais simples, mas aí não é possível colocar dentro do concreto. Porque o próprio álcali que tem dentro do concreto, a própria água que é usada no concreto, muitas vezes pode atacar o material, se não for um material de qualidade. Então, parâmetros técnicos são super importantes. Nós não estamos ainda no ponto de obrigação de certificação, porque não existem nem agentes certificadores, né? Porque a norma BNT é super recente, mas é super importante termos ensaios de laboratórios de confiança. Então, para o consumidor, para o construtor que está nos ouvindo aqui, para quem está começando a trabalhar, nós demoramos aí, depois de tudo muito bem desenhado, 1 ano, 1 ano e meio, 2, para começar a colocar o material com um pouco mais de intensidade. E aí agora precisa começar a entender os critérios, né? Quem compra, quem utiliza, quem faz a aplicação tem que começar a entender os critérios e basicamente é com laudo de laboratório confiável, né? Porque os agentes certificadores ainda vão precisar se organizar, né? Para terem toda uma cadeia de ensaios que consiga mostrar a qualidade do produto, tanto que na norma a gente tem uma tabela de qualidade e uma tabela de verificação, que ela é um pouco mais simples para verificar a qualidade do material que é entregue na obra. E que fica fácil para quem vai aplicar aquilo, para quem está comprando entender. Então, a normatização e esses critérios técnicos são super importantes para isso.
para que sejam colocados produtos de qualidade, porque nós estamos falando de obras de infraestrutura e construção civil, e tem gente lá, né? Eu falo, a gente não vende o material para o concreto, a gente vende material para pessoas e para cuidar de pessoas, né? Para nós lá no laboratório, a normatização, ela nos respalda para a realização desses ensaios, que a gente faz tanto para os clientes, quanto para os consumidores e para os próprios fabricantes. Ou então, para encerrarmos, quais são os próximos passos em pesquisa e desenvolvimento da FRP aqui na universidade e o que podemos esperar nos próximos anos deste campo? Eu acho que a gente tem um mercado enorme e possibilidades de utilização também muito grandes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nesse mesmo tempo onde a gente trabalhava com elaboração de textos, né, seja prática, seja norma, internacionalmente o movimento era o mesmo. A CI, que é uma norma bastante importante, né, nos Estados Unidos, a gente, em toda a Europa, na verdade, ela trabalhava com guia até 2021. Em 2022, ela também criou uma norma sobre barras de polímero reforçado com fibras. Então, essa tendência não é só no Brasil, é uma tendência mundial. Aqui na universidade, a gente trabalhou um pouco sobre degradação acelerada. Então, como esse material se comporta aí ao longo da sua vida. E agora a gente está trabalhando, o próximo mestrado da aluna Ana será a armadura híbrida. Então, ali nas regiões mais próximas ao cobrimento, por exemplo, de um elemento estrutural, onde a degradação chega, né, mais rapidamente, nós usaremos barras de FRP. Mais internamente na viga, usaremos, por exemplo, uma barra de aço. Ainda não está muito certo, mas muito provavelmente seja isso. Então, a gente vai associar esses dois materiais, trazendo o que eles têm de melhor. O aço, ali trabalhando em serviço, e as barras também trabalhando, né, resistência última e serviço, mas garantindo durabilidade. Tem muito campo para pesquisa ainda, né? Nós, na verdade, a gente chegou na PUC porque eu procurei o professor Marco Cárnio, porque ele é altamente especializado nas macrofibras e microfibras, que é uma fibra que vai dispersa no concreto, fibras mais curtas, né? Fibras descontínuas, como falando tecnicamente, como ele diz, né? Porque o vergalhão, a barra de FRP, ela é mais flexível e basicamente era mais fissuras pequenas. E eu fui procurar o Marco para verificar se a macrofibra poderia ajudar nessa redução de fissuras. Ele falou, olha, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, acho que dá para a gente aprofundar muito mais. E só nisso já tem mais coisas para pesquisar, e mais isso que a Nádia falou ainda. Nós temos materiais diferentes, né? Porque nós começamos com as barras, nesse meio de caminho nós desenvolvemos as barras de transferência, que é outro material, que nem tinha norma internacional nenhuma, agora que apareceu a primeira. Sim. Já estamos usando numa escala razoável aqui no Brasil, e vai ter muito espaço ainda para pesquisar. Você imagine, né, quantos anos já tem o aço de pesquisa, né? Então é basicamente começar do zero com o FRP, quase do zero, lógico, tem muito mais informação internacional, mas tem um caminho muito longo pela frente ainda, e acho que é muito belo o caminho ainda de estruturas mais sustentáveis, né? Tem uma questão de pegada de carbono que é bem importante, que ainda está começando a avaliar. Tem uma questão do 5G da internet, que também está começando a ajudar bastante, porque essas estruturas de aço, como tem a estrutura americana, é muito mais aço do que aqui, e atrapalha demais na comunicação 5G, né? Nos GPS, que são mais... a posição é muito mais específica hoje. Então, o campo de pesquisa, eu diria assim, a gente tem um material que é para durar 300 anos e tem pesquisa para pelo menos 50 aí para frente, de muita coisa ainda para fazer. Pessoal, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês aqui, contribuir com essa conversa tão enriquecedora. E eu agradeço a você também que nos acompanha aqui no podcast Sentidos da Ciência, uma produção da PUC Campinas que você pode acompanhar pelo Spotify ou YouTube. Até a próxima!